Com este somente crer, tudo é possível, somente crer. Senhor, não importa que nos emocionemos, ó Pai, desde que estejamos sob o temor do Senhor, em piedade, amando uns aos outros e orando uns pelos outros e relevando as falhas uns dos outros. Então é bom que nos emocionemos na Tua casa, com Tua palavra, com a voz do Teu servo, ao vermos uns aos outros aqui, Senhor. Quantos gostariam de ver o Teu santo profeta em pessoa, mas depois, quando passamos, muitos gostariam de nos conhecer também, Senhor. Ó Pai bendito, Te damos graças, ó Pai Santo, por esta hora que estamos vivendo. Ela é tremenda para mim, Senhor. Ela é tremenda para cada um que está vendo onde está parado, Senhor. O que está acontecendo neste dia, ó Deus, é gloriosa também, ó Pai. No nome de Jesus Cristo, ó Deus, dá-nos um controle perfeito do Teu Espírito Santo. Ajuda-nos a controlar as doenças, as enfermidades incuráveis, os espíritos malignos de doenças e qualquer outro terrível espírito que possa haver, ó Pai, operando, trabalhando ao nosso redor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós Te pedimos e suplicamos estas bênçãos, ó Deus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aos Gálatas 3:16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz, e as posteridades, no plural. Não. Como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua posteridade, que é Cristo. E a tua posteridade, que é Cristo. Versículo 29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. E herdeiros conforme a promessa. Amém. Senhor, mais uma vez, queremos crer que chegaremos, ó Pai Santo, àquele ponto final, ó Deus, desta dimensão, crendo em toda a palavra do Senhor. Deus bendito, vivifica em nossos corações, de acordo com a Tua perfeita vontade, ó Pai, e concede aquilo que as pessoas precisam nesta noite. O Senhor concede segundo a onisciência do Senhor, segundo a vontade do Senhor, aquilo que cada pessoa necessita, desde a criancinha novinha que não sabe pedir, só faz chorar, ó Pai, até o velhinho, ó Pai Santo. Ó Deus, nós Te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, conceda a cada um de nós, segundo aquilo que de fato necessitamos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podeis assentarmos. Água da vida Jesus vos dá, livremente. Quem beber dela não morrerá, nunca, nunca, nunca. Ó pecadores sem exceção, vinde, vinde, vinde. Cristo hoje quer dar a salvação a todo aquele que a busca. O Espírito e a esposa dizem: vem, vem, bebe da água da vida. Responda quem hoje sede tem, a fonte que é Cristo eu vou. Esta água da vida corre sempre, sempre, sempre. Esta água da vida corre, hoje corre por ti, por
por mim. Cristo prepara a mansão dos céus, livre, livremente, onde estareis com o vosso Deus, sempre, sempre, sempre. Lá não há morte, pecado ou dor, nunca, 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 pois as riquezas do seu amor Cristo promete aos que o seguem. O Espírito, a esposa dizem: vem, vem, bebe da água da vida. Responda quem hoje sede tem a fonte que é Cristo eu vou. Esta água da vida corre sempre, sempre, sempre. Essa água da vida corre, hoje corre por ti e por mim. Hoje corre por ti e por mim. Glória a Deus. Aleluia. Mas nós vamos ver aqui, o Espírito é quem dá força. Vamos repetir juntos? O Espírito é quem dá força. O Espírito é quem dá força. Amém. Agora, irmãos, eu quero ter apenas um pequeno tempo aqui. Os irmãos vão prestar bem atenção. Talvez isto fique aparentemente somente em torno de família, em torno de filhos. Possivelmente você ainda não tem um filhinho que vai para a escola, seus filhinhos são novinhos ainda. A preocupação é somente local, é preocupação do lar apenas. Mas quando esse menino, essa menininha tem que sair fora, com uma capanguinha do lado, e você deixá-lo ali na porta de uma escola, e você fica com um ciúme tremendo, e quer saber o que essa criança está aprendendo, e bom é que os pais queiram saber mesmo, que elas não venham aprender nada, a não ser a ler, escrever, prosperar mesmo nas letras, na matemática, na geografia, na história. Isso estaria muito bem. Mas a sociedade de hoje acha que toda a criação deve ser igual. O irmão Brana fala de uma moça, de uma missionária, aliás, e ele respeitou muito as pessoas, embora tendo uma mensagem taxativa contra a mulher no púlpito, ele soube respeitar a era, o tempo. Deus estava aceitando aquilo através das mulheres, porque a luz ainda não tinha vindo, e aquela missionária muito honrada, e ele falou dela como uma boa mulher, e ele disse assim, que aquela mulher disse: eu fui criada num lar que sim significava sim, e não significava não. Mas a gente não pode passar isso por alto. Você não pode ler a mensagem como você lê um jornal. Aquilo a gente tem que botar um risco vermelho debaixo disso. Você tem que carregar um lápis grosso, de uma ponta azul e outra vermelha. Não é certo? Para a Bíblia e para a mensagem. E eu fui criada num lar que sim significava sim, e não significava não. Sim, sim, não, não. O irmão estava falando, mas eles insistem quando querem vender uma coisa para a gente. Irmão, você no negócio, especialmente tratando-se de irmãos, ou mesmo com incrédulos, você pode dizer: Jesus disse sim, sim, não, não. Eu não quero, não me procure mais para isso. Ou então dizer sim, ou então eu vou estudar, eu vou pensar, eu voltarei a te procurar depois que eu resolver qualquer coisa. Isso abrange o casamento. O seu falar para um moço deve ser sim, sim, não, não. Você deve
ter essa substância. Isso é caráter. Porque você sabe, reputação é aquilo que pensam de nós, mas caráter é aquilo que nós somos, na verdade. Não é aquilo que parecemos ser, mas é aquilo que somos. Por isso São Paulo cuidou que ninguém pensasse mais dele do que aquilo que ele de fato era. E foi-lhe dado um espinho na carne, para que não gloriasse por causa das suas tremendas revelações. Agora você já pensou você ser criado num lar que sim é sim e não é não? A sua tendência é ser daquele jeito quando você cresce. Mas esse pai que diz não, essa mãe que diz não, e o filho vai e faz da mesma forma, como disse, e a filhinha vai e faz da mesma forma, como fica isso depois? Sim é não, não é sim, sim é não, não é sim, sim é não, não é sim. Sim, sim, não, não. Agora, nós poderíamos entrar aí nas duas vontades, vontade permissiva e vontade perfeita. Que se Deus opera dessa forma conosco, nós temos que operar também com os demais. Há muitas coisas que sua esposa vai fazer por vontade permissiva sua, não por vontade perfeita. Há muitas coisas que seu marido poderá fazer por uma vontade permissiva sua, não por sua vontade perfeita. Quer dizer, aquilo não combinou com o seu gosto. Há muitas coisas que seu filho, sua filha vai fazer, eles vão fazer fora de sua vontade perfeita, mas sim sob uma vontade permissiva. Essa não é minha vontade perfeita, própria. Essa é a minha vontade permissiva. Se você quiser fazer a minha vontade própria, perfeita, a minha, se referindo à própria, vamos dizer que é a perfeita, no caso de Deus é a perfeita, é a vontade própria dele, é certo? Então, se você quer fazer a vontade minha, é esta. Mas se você quer fazer isto assim, então faça sob uma vontade permissiva. E depois você não fica lançando aquilo em rosto. Não fica brigando por causa daquilo. Então Deus deixa que vá. Uma moça nunca casa com um moço descrente sob vontade perfeita de Deus. Ela só casa com um moço descrente sob vontade permissiva de Deus. E vice-versa. E assim por diante, não é? Então o nosso assunto pode ficar preso em torno de filhos. Mas eu não tenho outra arma. O profeta diz na mensagem: a maior batalha jamais pelejada. Você usa a arma que você tem. Se você tem um porrete na mão, usa um porrete. Se você tem um tijolo na mão, usa um tijolo. Isso é força de expressão, você entende? Força de expressão. Os irmãos compreendem o que é força de expressão, não compreendem? Uma força de expressão. Não é que você vai pegar um porrete e sair batendo no ar aí, dizendo que está batendo em Satanás. Ou então jogando um tijolo aí, o povo vai dizer, está doido. Ele está se referindo a resistir ao diabo. Então você usa o que você tem na mão. Agora, nós não temos um porrete, nós não precisamos de tijolo, nós não precisamos de nada, nós temos a espada, porque quando a espada caiu na mão dele, casou direitinho, e foi dito, esta é a espada do rei. Ei, glória! Essa é a espada do rei. Do rei. Aleluia! Glória a Deus! Então, essa espada foi transmitida, foi dada a nós. Então você não tem que usar um porrete, você não tem que usar um tijolo, você não tem que usar de meios estratégicos, você não precisa de usar nada seu nesse caso. É a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Então, em todas as circunstâncias e condições, você vai usar o quê? Como um cristão batizado com o Espírito Santo. A espada do Espírito, o que é? A palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Então, nós vamos ler aqui na obra É Fé Expressada, a partir do parágrafo 239. Agora vocês vejam que, como descendência de Abraão,
Você vê, a descendência de Abraão não é propriamente o Israel físico, o Israel espiritual. Vocês estão compreendendo? Eu quero que toda a igreja entenda tudo que foi exposto nesse púlpito. Nós podemos ser calmos, nós podemos descansar, porque nós estamos com o prumo, estamos com a régua, estamos com o nível, estamos com todo o material. E Zorobabel tinha o prumo na mão. E que tal um pedreiro que, tendo tudo, levanta uma parede torta? Ele precisa ver se ele é pedreiro mesmo, não é? Não é certo? Então nós estamos com tudo na mão. Não precisamos de armas de Saul. Aleluia. Com as armas de Saul nós ficamos penhados. Glória a Deus, aleluia. Então aqui nós vamos ter uma simples leitura. E como eu estava dizendo, irmão, você pode ter seus filhinhos pequenininhos hoje sob seu controle total e achar que uma reunião desta deveria ser empregada de forma diferente. Mas amanhã isto poderá te servir muito. Muito mesmo. Querida irmã, o profeta usou isto talvez saindo de suas entranhas, como está saindo agora. Querida irmã, querido irmão, dê todo valor no que você está ouvindo. Faça como Maria fez. Guarde tudo no seu coração. Porque chega a hora do escândalo. Chega a hora da decepção. E ela, quando viu seu filho, que veio sob uma promessa de assentar-se no trono de Davi, como um reino forte e poderoso, sangrando, derrotado lá na cruz, se ela não tivesse guardado, ela teria uma grande decepção, ela se escandalizaria com o anjo, com o mensageiro. Agora a coisa está em torno de filhos, e eu não estou com nenhuma mensagem proposital aqui. Vocês têm que entender isso. E eu tenho procurado, o mais que eu posso, não ser tão comum aos problemas, saber das coisas. Vocês sabem disso, e Deus tem nos dado essa graça. Deus tem nos dado um porte, Deus tem dado um porte cristão para essa igreja. Vocês, irmãs, têm um porte muito maravilhoso diante de Deus. Esses homens têm um porte muito sadio. E esses rapazes são bons moços. E essas moças são boas moças. E elas são bem intencionadas. E mesmo as nossas crianças, os diáconos estavam comentando como os problemas de ordem infantil diminuíram dentro da igreja. E especialmente com a compreensão das mães e dos pais. E é uma igreja maravilhosa. Não se tem que reclamar desta igreja. Essa igreja é humilde, esta igreja é paciente, esta igreja, ela tem temperança e ela suporta tantas vezes a minha ignorância, e por isso é uma igreja abençoada. Então vamos aqui agora, obra é fé expressada, e eu quero que vocês todos tenham atenção. Perdoem a expressão ou testemunho neste momento. Justamente antes de encerrar, recordo aquilo aqui em cima, em Taicit. Creio que o irmão Brom e eles estavam comigo. E eu estava tomando a vida de José na Bíblia. E li aquela Bíblia. Ali havia um homem que não tinha nada contra si. Abraão, Isaac, Jacó, e todos eles tinham algo contra si, ali no Velho Testamento. Porém José não. José não, José não. Oh não, José não. Aleluia. Que homem, um homem perfeito, um perfeito tipo de Cristo. Quando li aquilo um dia no velho quarto do hotel, me fez chorar. Quando é que a Escritura faz a pessoa chorar? Hoje. Você entrar tanto no espírito daquela mensagem, viver aquele momento, a ponto de chorar. Oh Deus, é porque a gente não dá muito tempo.
para Deus. Sabe disso? A gente dá mais tempo para casa, para o carro e para outras coisas, e damos o mínimo para Deus. O certo é este. Mas não há coisa melhor do que você chegar em casa e encontrar sua esposa com os olhos vermelhos de chorar. E perceber que aquilo não é por causa de filho, não é por causa de marido, não é porque lhe faltou alguma coisa, não é nada, é porque ela teve um bom tempo com as Escrituras. E você encontrar que seu marido está ali, deitado às vezes, descansando, mas em pleno espírito de meditação e revivendo momentos escriturísticos. E você saber que seu esposo, às vezes, chega a chorar. O profeta disse, às vezes tem homem que tem vergonha de chorar no espírito perto de sua mulher. E às vezes tem vergonha de fazer aquela cara de choro. Mas uma irmã, uma mulher que sabe o que isso significa, ela é a mulherzinha mais feliz que existe no mundo. Quando ela está ali na cozinha, escuta um gungunado lá no quarto e percebe que tem uma filha de joelho chorando na presença de Deus. Aquilo incendeia aquela casa. Quando li aquilo, um dia no velho quarto do hotel me fez chorar. Fui ao vestiário onde tinha a minha roupa pendurada, puxei a porta e disse: Deus, quero te dar graças por um homem como José. Um homem que uma vez viveu sobre a terra. Um homem em carne tal como eu. Um homem que pôde crer em ti e tomar tua palavra, em carne como eu. E que podia tomar qualquer mulher daquela. E podia ter feito muita coisa. Ainda continuar honrado. Ainda continuar sendo de Deus. Vejam só que coisa tremenda. Um homem carne tal como eu, como você. Um homem que pôde crer em ti e tomar tua palavra. Ele foi odiado por seus irmãos. Ele podia interpretar sonhos. Era, portanto, um profeta. E só um profeta pode interpretar sonhos. Você não trata de fazer isto. Só um profeta pode interpretar sonhos. Todos eles o odiavam por isso. Ele não podia evitar isso. Isso era justamente o que ele era. E ele não podia evitar. Embora sabendo que atrairia ódio sobre si. Ódio de seus próprios irmãos. Você não pode evitar, de modo algum, ser uma cristã, se um dia você tem passado por uma experiência de salvação e Cristo tem vindo em sua plenitude habitar em seu ser e tem misturado a sua natureza com essa nova natureza que você recebeu dele próprio, natureza de cordeiro. Você não terá jeito na sua vida a não ser guiado por esta pomba, por esse cordeiro, por esse Espírito Santo, porque você nasceu de novo, e ao nascer de novo, você nasceu com a natureza de cordeiro. Aleluia! E você não tem condição de dirigir-se a si mesma, a si mesmo. Você é guiado pelo Espírito Santo. Você é guiado pela palavra de Deus. E você, a estas alturas, é como José, porque José era como você, carne e ossos. Vejam, não era para os outros. Eles deveriam haver-lhe amado. Porém, em lugar disso, o que fizeram? Odiaram-no. Quando ele lhes dizia algumas vezes coisas contra eles, eles diziam: aqui vem esse sonhador. Vem, e eles lhe odiavam sem causa. Você ser odiado sem causa, São Pedro disse em outras palavras: não te incomodes com isto. Está muito bem. Sem causa, você chegar a ser aborrecido sem causa, isso é próprio de um cristão. Isso é somente para cristão.
ser aborrecido, odiado sem causa. Agora, só porque você combateu o pecado, o pecador se levantou contra você, só porque a sua vida mostra tudo ao contrário daquilo que as pessoas vivem, então passam a lhe odiar, passam a achar você uma pessoa que quer ser diferente das demais. Assim estava José naquela situação. Eu disse, por que eles fizeram isso? Qual a causa? A história extra-bíblica diz que Maria Madalena saiu batendo nos peitos quando crucificaram a Cristo, perguntando: que mal fez ele? Que mal fez ele? Que mal fez ele? Ele não fez nenhum mal para ser crucificado, para ser tratado dessa forma, dessa maneira. Que mal fez ele? Agora, quando você é odiado, aborrecido por atos de justiça, por ser um cristão, por ser uma cristã, e por não participar das coisas do mundo, você está simplesmente honrando o nome que foi invocado sobre você, o bom nome que foi invocado. Aleluia, glória a Deus. Olha, irmãos, isso é tremendo. Aqui está, aquele homem nunca se moveu, mesmo assim, aquele homem nunca se moveu. Aqui está uma coisa anotada. Você quer ver? Quando Deus lhe faz alguma promessa, não se mova do que Deus lhe falou. Deus havia feito uma promessa para José. Agora, quando Deus fala ao seu coração, ninguém está obrigado, vamos dizer, a sentir suas experiências. Como cristãos, nós devemos respeitá-las e crer nelas. O profeta diz assim. O irmão Branham era tão realista, irmãos. Você vai ver aqui uma coisa tão tremenda. A irmã Meda estava dizendo assim: não, eu quero aquela irmã como parteira. Ele disse: não, ela é irmã, mas ela não é Deus. Ele recebeu outra direção. Ela é uma irmã, mas ela não é Deus. Você tem que compreender. E o profeta teve sempre que dar o braço para aquela queridinha dele, não é? Ela estava sempre precisando de entender que ela era um vaso mais fraco e que ele é que tinha o braço para lhe dar, não ela que tinha o braço para lhe dar. O varão é que dá o braço para a mulher, não é certo? Ela tinha que sempre aprender mais uma lição com ele. Eu creio que ela carrega esse testemunho. Então vamos aqui. Fique bem guardado nisso, vocês destaquem isso aí. Quando Deus lhe falar, não se mova do que ele lhe falou. E você vai guardar isso aqui. O Espírito é que dá força para quando Deus lhe falar, você não se mover dali. É o Espírito. Casa vazia não tem calor. Casa vazia não tem fumaça. Porque casa vazia não tem fogo. Você está cheio de Deus. Aquelas coisas saíram. Aqueles fuxicos, aquelas conversinhas, aquele ciúme diabólico, aquele orgulho, aquela luxúria, aquelas coisas todas caíram por terra. E Deus te fez uma promessa. E Deus te falou. E o que te dá força é o Espírito da promessa, para permanecer naquilo que Deus te falou. Agora nós vamos chegar a uma conclusão. Deus tem falado a você ou não tem? Deus tem feito uma promessa a você ou não tem? Você vive segura em alguma coisa? Você está segura em algo? Há uma promessa interior no seu coração? José não se movia daquilo por preço algum. Você tem convicção de um ministério? Ninguém me moveu. Quando me disseram: pare com isto, e me diram tudo sob um bom conselho de razão, e eu fui naquele conselho, mas no caminho Deus falou o contrário. Disse: não tire o programa do rádio, não faça isto, tenha coragem, tenha bom ânimo, você tem que ter convicção.
acima de tudo. Aleluia. Glória a Deus. Aquele homem nunca se moveu. Ele ficou justamente ali. Vem, disse. Obrigado, Senhor. Ele fez justamente como aquela prima órfã. Aquela prima fosse determinadas mocinhas, ela diria assim: quer saber de uma coisa? Eu vou cair fora dessa casa aqui, eu sou aqui uma escrava. Agora ele já disse que vai casar comigo, ele vai aonde eu estiver. E eu vou cair fora. Não vou ficar aqui sob essa zombaria, essas críticas, eu não sou obrigada a isto. Mas ela ficou ali justamente onde ele a encontrou. Onde ela recebeu a promessa, ela ficou. Foi justamente como Abraão. Aleluia. Glória a Deus. Não é certo? Então, aquele homem nunca se moveu. Ele ficou justamente ali. Eu não posso, eu prendo nas coisas, porque também eu penso assim, eu vou só ler isso aqui com a igreja, eu não vou comentar. Mas não tem jeito. Como é que pode passar por cima de uma coisa dessa? Aquele homem nunca se moveu, ele ficou justamente ali. Você não tem jeito de passar por cima disso. E você dá graças a Deus. Eu creio que muitas vezes você dá graças a Deus. Como eu disse para um velho companheiro, ele sempre deu voltas. Me largava e dava voltas. Eu disse: sempre você vai, quando você volta eu estou aqui firme. Um dia você agradecerá a Deus por isso. O irmão Brana falou isso sobre o seu ministério, que multidões dariam graças por esse ministério. Não é certo? Você agradece a Deus por haver um homem que pôde manter-se de pé com a palavra. Aleluia. E você um dia olha para sua mulher, às vezes ela está dormindo, e você esquece como Deus de todas as suas fraquezas, e o seu suspiro é o seu suspiro, e você agradece a Deus por aquela vida, de coração, pelo trabalho que ela tem, pelo cansaço, e pelas coisas, pelo tempo que ela luta ao seu lado, e você fica agradecido a Deus, não fica? E tudo que você tinha não existe no coração. Não existe no coração. Você pode ter ficado um dia desgostoso com ela, e ficou meio aborrecido, e ficou meio feio para ela, né? Mas aquele bico logo se desfaz. Não é certo? Então você vai medir suas boas qualidades, o seu trabalho, sua honra, seu cuidado, seu amor para com seu nome, e aquela coisa toda. E você vai ver essa mãe, esse pai, e você começa a dizer: tá certo, papai. Deus te abençoe, papai. Deus tenha seu espírito com ele, mamãe. E você fica sempre assim, não é? Aleluia. Glória a Deus. Às vezes até os animais olham para cima e agradecem por alguma coisa. Vem, disse: obrigado, Senhor. Ó Deus, graças a Ti por semelhante homem. E estar naquele diálogo ali com Deus, pela vida de José. Ó Deus, muito obrigado pela vida de José. Muito obrigado por esse tipo tão perfeito. E porque eu vi aqui nas Escrituras, posso ver pelos olhos da fé, um homem que te honrou em todas as circunstâncias, numa perfeição tremenda. Ah, irmãos, você sabe o que aconteceu? E justamente então o Espírito Santo me revelou e disse: tu terás um filho e chamarás José. Me levantei dali e dei graças ao Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Olha, que hora que Deus veio dar promessa para o irmão Brana a respeito de José. E você sabe, você vai ver aqui quão longe estavam as possibilidades daquela mulher ter mais um filho. Aleluia, glória a Deus. Beck, que é Rebeca, que está sentada ali atrás, havia nascido por volta de... Ela tinha ao redor de 1 ano de idade. Ela nasceu por cesariana. Ocorre que a família de minha esposa tem os filhos por cesariana, porque elas não dilatam, como sucede às mulheres, mas seus ossos são sólidos como os de um homem, e ela teve que ser extraída de sua mãe por cesariana, Rebeca. E o médico me disse, ele disse: irmão Brana, nunca tenha outro filho com esta mulher. Disse: seu útero está tão fino como um balão. Ele disse: melhor é
é que me deixe amarrar essas trompas. Então o irmão Branham respondeu: não o permitirei. Não penso fazer isso, Doc. Não penso fazer isso. Ele disse: bem, ela não deve ter outro menino. Disse: você vai perdê-la. Quer dizer, essa mulher vai morrer. Em outras palavras, e você será o culpado disto. E sem responsabilidade sua. Disse: ela morrerá. Agora o próprio Mombrana disse: se uma próxima criança mataria uma mulher, eu não faria isso. Mas você vê, havia uma promessa. E ele não pensou naquela mulher morrer e ia casar com outro e ter outro filho. Ele não estava naquele plano, aquele planozinho lá no fundo do íntimo, de ter uma experiência de outro casamento, para saber escolher da segunda vez. Não, ele não estava com isso no íntimo. Ele estava com o íntimo assim, seria com ela, com sua atual esposa. O médico dizendo: ela morrerá. Disse: passamos um tempo terrível ali. E logo o Senhor me disse que eu ia ter um filho e se chamaria José. Eu nunca estive atemorizado por isso. Não. Muitos de vocês recordam. Eu segui em frente anunciando: vou ter um filho e seu nome será José. Vou ter um filho e seu nome será José. Ele não se moveu dali, porque era assim, diz o Senhor. Quando Deus te fala, não se mova do que Deus lhe falou. Em relação a um câncer, em relação ao impossível, amém. Glória a Deus, aleluia. Em relação a qualquer dificuldade, Glória a Deus, aleluia. quando o coração está firmado nas promessas divinas, ele não fica como um barco levado pelas ondas, se jogando para lá, para cá, para lá e para cá. Ele se estabelece ali, no assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor, que virá um batismo tremendo sobre esta noiva, e eu estarei nisto. Todas as suas limitações desaparecerão. Quantas vezes você fica triste, chora, por atuar de forma que você não gostaria de atuar, e faz a pergunta para si mesmo: Senhor, haverá algo mais para mim receber? Sim, fique parado aí, não se mova daí. Sim, assim diz o Senhor. Há algo tremendo prometido para você, que tem dado sua vida pela palavra, que tem negado-se a si mesmo. Mulherzinha sofredora, mocinha que não pode nem alimentar certos planos na vida. Há uma promessa sobre você. Há uma promessa sobre você. E isso é assim diz o Senhor. Ele infundirá um batismo nesta noite. Aleluia. E eu segui em frente anunciando: vou ter um filho e seu nome será José. E essa noiva segue em frente anunciando com sua vida: o filho está vindo, ele se manifestará. Ela mostra com sua forma de que ela está grávida do Espírito Santo. Fique, filha, fique. Quantos recordam isto? Seguro? Em todos os arredores, por todo o país, por todos os lugares, dizendo às pessoas: vou ter um filho e seu nome será José. Tal como aquele garotinho na Finlândia, que foi levantado da morte, o irmão Jack estava ali quando sucedeu. O haviam dito a vocês 2 ou 3 anos antes que sucedesse: haverá um garotinho. Como estaria vestido? Onde estaria colocado? Deus o disse. Como vai suceder? Eu não sei, porém me foi revelado que sucederá. Me foi revelado que eu ia para Arizona e ali encontraria 7 anjos. E então eles me diriam uma mensagem que eu ia pregar. E seus 7 selos. Isso é assim, diz o Senhor. E foram os 7 selos. Sucedeu. Quantos recordam de mim dizendo isso?
As fitas e coisas irão sobre isso. E sucedeu. Agora, nós temos as fitas que ele fala muito antes de acontecer. Elas estão gravadas. E sucedeu. Revistas e tudo mais tiraram fotografias disso. É essa foto aqui. Eu gosto de ter essa foto aqui. Aleluia. E sempre que ele fala nela, eu posso apontar ali para ela. Aleluia. Glória a Deus. Eu me sinto muito feliz com isso. Isso aqui não é para ser adorado, não. Ninguém ajoelha aqui pensando em adorar aquilo. De jeito nenhum. Não creio que nenhuma pessoa faz isso aqui dentro do tabernáculo. Isso é apenas um testemunho que está aqui. Visível, não é? Aquela luz ali no ar. Eles ainda não entendem. Ali estava. Eu recordo ao chamar o irmão Jake e perguntar-lhe sobre aquilo. Cristo de pé ali. E o irmão Jake disse: isso é seu estado glorificado. Vem? Eu amo o irmão Jake. Ele é um dos melhores teólogos que eu conheço. Porém, eu simplesmente não pude aceitá-lo bem. Eu estava de pé ali e disse: Senhor, como é isto? Um homem jovem aqui, disse, com cabelos como a lã. E ele disse: ele tem uma peruca. Busquem no livro. Apocalipse primeiro, não é? Lhes disse isso antes que sucedesse. E aquele dia, quando aquilo sucedeu, subiu em cima. E então, se você vira a fotografia ao lado, é como está ali. Ali está ele perfeitamente. O rosto de Cristo pintado por Huffman, olhando justamente para baixo, para onde eu estava de pé. Ali está a revista. Quantos a têm visto? Naturalmente, todos a têm visto. Ali olhando justamente atrás, provou exatamente que a revelação era correta. Agora eles pegam fotografia de muletas e de coisas e fazem tudo aí nas igrejas e ninguém fala nada. Agora, quando nós pomos o testemunho de Deus aí, sobrenatural, diz que isso é idolatria. Por que com peruca? Os velhos juízes ingleses, os juízes judeus, costumavam usar uma peruca, ainda a usam na Inglaterra. Quando ele estava, aquela autoridade suprema, ele usa uma peruca. E aquilo o mostrou a ele parado ali, com uma peruca formada por asas de anjos. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o juiz supremo e não há outro senão ele. Ele é para olhar como alfa e ômega, princípio e fim, não é? E ali era um homem jovem, de não mais de 30 anos de idade, usando uma peruca branca, mostrando que ele é o Deus supremo. O Pai tem entregado todo o juízo nas mãos do Filho. Aleluia! A revelação nunca está incorreta. Fale-a de qualquer modo. Não importe como soe. Vá diretamente à palavra. Agora recordem, 4 anos mais tarde, minha esposa, sabíamos que íamos ter um filho. Todos diziam: vem José? Eu dizia: eu creio que sim, não sei, porém, terei José. Quando nasceu foi Sara, foi uma menina mulher. Então um homem me chamou e riu em minha cara e disse: sabe, você quis dizer Josefina. O homem morreu. O homem morreu. Ele disse 2 vezes: o homem morreu. O homem morreu. Riu na cara dele. E zombou dizendo: você quis dizer a Josefina, não José. O homem morreu. Lhe disse: Senhor, Deus me disse que eu ia ter um filho e chamaria seu nome José. Houve 3 pessoas que deixaram certa igreja denominacional e viram a nossa igreja e me ouviram dizer aquilo. Quando nasceu Sara, disseram: ora, ele é um falso profeta. E Deus permitiu assim para quê? Para que sua fé fosse provada. Você acha que a sua também não vai ser? Não acontecerá alguma contradição para provar os verdadeiros? A própria morte dele não passa disto. Quantos voltaram atrás escandalizados com a morte do profeta? Eu nunca me escandalizei com aquilo. Glória a Deus, aleluia. Ele disse: espera um minuto, senhora. Eu não disse quando, nem Deus disse quando. Ele me disse que ia ter um. Ele disse a Abraão que eles iam ter um Isaque. Porém, Ismael nasceu entre aquele tempo. Mas ele não eliminou aquilo. Aquilo que surgiu entre uma coisa e outra não eliminou a promessa genuína.
Oh, irmãos, isso aqui deveria fazer os crentes fazer um fica-pé. Você não pode saltar vala alguma sem antes se firmar direito. Você não pode saltar uma vala sem estar baseada, sem estar pronta, sem tomar uma carreira para aquilo. Você sabe disto. E ele estava firmado em algo. Ele estava firmado numa coisa. E aquilo Deus permitiu, eu creio, como às vezes está acontecendo com você hoje. Uma coisa entre a promessa e você. Entre o que Deus te prometeu. Mas você tem que lembrar, se algum dia Deus lhe prometeu, se você está nessa promessa, não se mova do que Deus lhe falou. Não se mova do que Deus lhe prometeu. Vamos lá. Quando veio o médico, disse: reverendo, agora vou amarrar essas trompas. Ele disse: não faça isto. Ele disse: bem, talvez se case outra vez e tenha esse menino. O médico já estava sabendo. Talvez você se case de novo, que lá é natural, divorcie, casa com outra, e você terá esse menino. Quer dizer, ajeita ele, não é? Ele disse: o terei com ela. Com ela. Agora, ali está um homenzinho baixo, careca, enfrentando a ciência, enfrentando a circunstância física, a impossibilidade, tudo porque ouviu algo que ele disse ser o Espírito Santo, falando no lugar de um incrédulo, não é? Eles põem entre aspas, se portando como um irresponsável para a razão, para os sentidos humanos. E a medicina, a ciência dizendo: esta mulher não pode ter mais nenhum filho. Ela vai morrer e você é culpado. Já foi uma loucura ela ter alcançado essa menina. Agora quer outro passo de loucura ainda? Mais terrível ainda? Como vai ficar esse útero agora? Mas ele havia ouvido algo de Deus a respeito do caso. Então ele não se moveu dali. Vamos adiante. Vou amarrar essas trompas. Não faça isso. Mas você se case de novo. E você vai ter esse menino aí. Case outra vez. Lhe disse: eu terei com ela. Deus o disse. Eu não podia ler da Bíblia, porém estava escrito em meu coração por revelação, por fé. Deus o disse. Não quis vacilar ante a promessa de Deus por incredulidade. Oh, irmãos, espera um pouquinho. Vejam só. Não quis vacilar ante a promessa de Deus por incredulidade. É o que eu não quero, é o que você não quer também. Mas constantemente nossa fé está sendo provada. Das moças, dos moços, das mães, dos pais, até das crianças. Alguns disseram: você quis dizer Josefina? Disse: quis dizer José. José. O médico disse: ela não pode ter nenhum outro menino. Lhe disse: ela terá outro menino. Então ali está um homenzinho brigando com a ciência e com a razão. Passaram 4 anos. Finalmente ela ia ser mãe outra vez. Então uma mulher, uma falsa profecia foi enviada através de todo o país, escrevendo palavras, disse: agora a Meda vai morrer durante esse tempo, porque eu fui enviada para guiar a Billy, que é o irmão Branham, e dizia que ele não vai me escutar porque sou uma mulher, e Deus vai vingar-se dele agora matando a sua esposa. Ela desparramou aquela nota por escrito para toda a nação. Ela disse: Deus enviou Jesus Cristo para me guiar. Vem. E eu disse: eu sou guiado pelo Espírito Santo. Eu sou guiado pelo Espírito Santo. Jesus disse: ele vos guiará em toda a verdade. Agora você grifa isso no seu coração: eu sou guiado pelo Espírito Santo. Mas não é quando você vai atuar. Como você vai atuar, então? Sendo guiado pelo Espírito Santo. Você não vai formar ilusões na sua mente e ter um filho,
fora de circunstância, aquela coisa toda, e abrir a madre, e fechar a madre, aquilo outro. Não faça isto nunca. Promessa muito superior a tal está sobre você. Seria o bastante você não se mover do lugar, crendo na promessa do Filho que virá. Aleluia, se manifestar através de você, da igreja. Deus ainda é o mesmo Deus. Ele pode me dar um filho ainda. Ele pode fazer isto. Mas se isto vir como veio ao profeta, pobrezinha Meda. Tínhamos uma enfermeira que havia sido curada numa reunião. Todos sabem, foi a senhora Morgan, uma das enfermeiras da clínica de Maio. Ali se veem os piores casos. Bem, ela foi dada por morta, essa enfermeira, há 20 anos atrás, com câncer, sucumbida com câncer, em Louisville. Está justamente nos arquivos do Hospital Batista. Ela está assistindo enfermos em Jeffersonville, no hospital agora. Foi curada pela oração há 20 anos atrás, de câncer. Estava condenada à morte. E ela tem estado ali por todos estes anos, porque Deus disse, ela viverá. E ela foi curada através da palavra de Deus por intermédio do profeta. E assim Meda a ama. Meda é a esposa do irmão Branham, você sabe. A ama, e ela disse, Bill, quero que Merde venha comigo. Não sinto de ir ao hospital. Quer dizer, eu quero ter essa criança em casa mesmo. Lhe disse, não faças. Amamos a Merde. Mas olha que sentimento. É onde o homem tem que ter convicção. A pessoa tem que ter convicção. Tem um bom sentimento acerca de uma irmã. Mas tem que ter convicção. Ter posição. Amamos a Merde. Mas Merde não é nosso Deus. Merde é nossa irmã. E saí para Greensmill. Ela me tinha dilacerado, a esposa, hein? Naturalmente eu a amo e fui a Greensmill. E ela me disse, Bill, pensas que eu vou morrer? E eu lhe disse, eu não sei. Taxativamente, franco, eu não sei. Eu não tinha nenhuma palavra a respeito da vida dela. Eu não sei. Mas o menino, de qualquer modo, nascerá. Tu vais ter um José. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Não te movas dali, da promessa que Deus te fez. Ele infundirá aquele grande batismo nesta noite. Não te movas dali. Ela disse, este é ele? Lhe disse, não sei, querido. Ai, será que ainda vai vir outra mulher depois? Até onde vai eu, Senhor? Misericórdia de mim. Bom que todas as mulheres estivessem entregues nas mãos de um homem como aquele. Não sei, querido. Eu não posso dizer. Mas Deus disse que nós vamos ter a José. E vamos ter a José. Não me importa o que qualquer outra coisa siga. Vamos ter a José. Então, o mesmo Deus que me disse toda esta revelação, me disse isso. Ele nunca falhou em outras e não falhará nessa. Amém. Agora eu pergunto, se ele nunca falhou em outras, ele vai falar nessa, que um súbito impulso mudará a nossa vida num abrir e fechar de olhos? Não te movas daí. Não se ponha a admirar as coisas. Aquele velho consciente que está sabendo de que tudo que se trata, ele se põe a olhar e meditar, e olha por baixo, e olha por cima. E diz, bom, isto é assim, diz o Senhor? Isto é aquilo que tem descido no meu coração? Se é, amém. Se não é, siga em frente. Siga em frente. Há sempre um entreposto. Há sempre uma coisa que precede, que vem antes. Deus não pode enviar um ministério, diz o profeta. Deus não pode enviar uma promessa e logo surge algo para confundir aquilo. Ah, mas aonde está? Então, bom, ele nunca falhou em outras
e não falhará nessa. Agora eu estou te levando para aquela. Eu não estou simplesmente numa história do passado. Eu estou numa do presente, que te fala de alfa, princípio, mas te fala do ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. E o ômega é a última letra do alfabeto grego. E ele fala do passado, do princípio, mas ele fala também do fim. E eu estou aqui, o Espírito de Deus está te trazendo a isto aqui, te mostrando uma coisa passada, para você poder olhar naquela que está prometida para você. Esta coisa foi passada e foi cumprida, foi falada e foi cumprida, e está um testemunho. Ali está outro. E nós temos centenas de testemunhos. E eu ainda vou passar aqui um filme sobre o ministério dele na África. Sobre o ministério dele e outras coisas assim. E vocês verão coisas tremendas que se cumpriram. Mas através delas, nós estamos estribados, nós estamos alicerçados, sendo Ele o mesmo ontem, hoje, eternamente. Isso se cumprirá. Cumprirão coisas sublimes e maiores do que mesmo esquilos aparecerem. Isto aqui encerra o assunto. Bom, ele não falhará nessa. Fui ao moinho orar. E comecei ali, vendo aquela luz pendida entre duas árvores. Disse: volte ao teu trabalho e ao teu livro. É a Bíblia, o livro dele. Volte ao teu livro. Regressei, volte ao teu livro. A Bíblia estava e colocada em meu carro. E quando fiz, o vento a havia voltado as páginas até onde Natã estava em cena. E Davi disse: vai, diga a meu servo Davi, eu o tirei daquele rebanho, de alimentar aquelas ovelhas de seu pai, e lhe dei um grande nome como um grande homem, não todo, o maior nome, mas justamente como grande homem. Não fez um Billy Graham, lhe deu um nome, vocês sabem. Bom, eu tenho feito isso, porém disse: eu não posso lhe permitir que construa o templo. Vocês conhecem essa escritura? Quantos conhecem? Deus dizendo que Davi não podia construir o templo, mas sim seu filho. E tão logo que disse seu filho, ali estava. Eu disse: José, isso é correto. Ali mesmo, na casa que fui. E ali estava um amiguinho. Tão grande que ela. Ela teve um menino grande. Ela dificilmente podia caminhar indo pelo campo. Eu corri, abracei e disse: querida, vem José. José está a caminho. Qualquer um sabe que com cesariana você não pode deixar que o menino destile. Na manhã seguinte fomos ao hospital. O médico disse: misericórdia, Deus. Beijei e lhe disse adeus. Bye bye. Lhe disse: querida, não tardará muito. José estará aqui. Subi aos degraus. Ela foi assim à mesa de operações. Em poucos minutos a enfermeira voltou e me disse: reverendo Branham. Lhe disse: sim, senhora. Ela me disse: tem um menino sadio de aproximadamente 4 quilos. Aleluia! Aleluia! E o que disse eu? Eu disse: José, filho, bem-vindo. Sim, senhor. Por quê? Por quê? Por que foi isso? Não estava escrito na Bíblia que sucederia. Nós não tomamos em consideração a esterilidade de sua matriz, a impossibilidade de ser dessa forma. Você não vacila na promessa de Deus por incredulidade, mas você louva a Deus, sabe que vai suceder. Não me importa o que o médico diz, tudo demais virá em todas as formas possíveis, porém não creia, é uma mentira do diabo. Sim, senhor, é verdade. A fé vai junto com as obras para criar a promessa. E é justamente numa hora de esterilidade da igreja, promessas sobrenaturais em relação a filhos só veio a mulheres estéreis. Isto quer dizer
Para não ter de Deus é melhor não ter nada. Nades fechadas para todos os credos, todas as interpretações, todas as inquietudes. O Espírito está divertindo. Há muitas irmãs que andam muito para cima e para baixo, e com coisas na cabeça. Parem, fiquem quietas. Isso acaba estragando sua saúde. Elas estão sempre ocupadas com alguma coisa que não deveria ser da sua alçada. E elas estão sempre arcando com carga que é para um boi de guia arcar. E ela estava estéril e vê uma promessa. A obra, a fé de Abraão gerou uma promessa. E essa promessa foi um filho. E esse filho chegou a ser Cristo. Abraão e a sua posteridade, não dizem as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade que é Cristo. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. Mas o que é que dá força para não se mover do que Deus falou? É o Espírito. É o Espírito. É o Espírito. É o Espírito. Vamos aqui ver que força tremenda. Você vê a preocupação dos pais. Irmão Brana, você disse numa de suas gravações que Noé salvou sua família. Significa isso que uma mãe pode ter a mesma fé por sua família? E significa que cada um da família será salvo se nós o cremos? E ele estava sempre pressionado pelas necessidades do povo, pelas ansiedades das pessoas. E o seu ministério concluiu-se nisto, de fazer com que cada eleito, cada pessoa, recebesse a promessa individualmente, pudesse ouvir o toque do Espírito Santo no seu próprio coração, e você estabelecer-se sem nenhuma tonteria, no assim diz o Senhor. Se é assim diz o Senhor, Ele virá. Se é assim diz o Senhor, ela virá. Se não é a vontade perfeita de Deus, se isso não está no plano de Deus, se isso não está na predestinação, você não fará que ninguém seja eleito. Mas o Espírito dá força. Agora, isso sim é mais um. Você tem que vigiar a maneira que eu respondo esta agora. Vem primeiro. Agora, deixe-me ver corretamente. Você disse numa das suas gravações que Noé salvou a sua família. Por quê? Porquanto creram. Eles entraram com ele na arca. Quer dizer, porque eles creram em sua mensagem. Significa isto que uma mãe pode ter a mesma fé por sua família? Sim, irmão. Se o profeta diz que sim, então é assim, diz o Senhor. Para a noiva é. Para o eleito é. Posso ver o coração de uma mãezinha clamando por sua gente. Significa isto que cada um de sua família será salvo se nós o cremos? Sim, se eles o aceitam, isso é certo. Recordam o carcereiro de Filipos? Se você crê por ambos, se tens suficiente fé para a tua própria salvação, não podes ter esta mesma fé que operará sobre tua gente? Nós vamos abrir um campo aqui, não só em relação à salvação. A palavra salvar, zozo, do grego, que quer dizer também curar, levantar. E às vezes você está com um filho doente, e ele está no hospital, uma filhinha, um filho, o marido, a esposa, e você se põe dentro disso aqui agora. Se tens suficiente fé para a tua própria salvação, não podes ter esta mesma fé que operará sobre tua gente? Que é fé? É uma força invisível. Vem! É um Espírito. O Espírito Santo traz fé. Vem! É uma força invisível. Porque eu imporei as mãos sobre os enfermos. Vem! Se posso obter esse contato pessoal com esse Espírito aí, nessa pessoa, algo tem que acontecer. Nenhuma pessoa incrédula, viciada, endemoniada, gosta de estar com um cristão, estar comigo. Quando você faz contato com o seu espírito, logo ele te identifica e ele sente mal com você e sua companhia não serve para ele. Isso é certo?
Agora veja, quando você se identifica com o Espírito numa pessoa, e você põe a mão, irmão, sobre esse doente, se identifica com aquele Espírito que está sobre ele tem que te respeitar, ele tem que te acatar, porque ele sabe que ali está um servo de Deus, duas pessoas crendo, e que podem identificá-lo na sua derrota, como podem identificar a Cristo em sua vitória. Aleluia. Aleluia! Se posso obter esse contato pessoal com esse Espírito aí nessa pessoa, algo tem que acontecer, vem. Aqui está o Espírito Santo, ele revelará os segredos do coração, ele fará exatamente tal como ele disse que faria no último dia. As pessoas creem nisso, elas se firmam nisso. Sim, Senhor, creio nisso. Agora, se eu simplesmente não me tornasse tão comum para vocês, sim, se converte numa coisa comum, esse pastor que qualquer hora você pode bater nos ombros dele e ter uma brincadeirinha com ele, e comer um docinho com ele, e na hora que você precisa mesmo, então tem alguma coisa de incomum, tem que haver alguma coisa de incomum. Se tu desprezas um dia e no dia seguinte, amanhã você pode receber algo a respeito disso? Em primeiro lugar, não crês. Aquela mulher disse, se tão somente tocar em seus vestidos, serei curada. E ela o fez. E Jesus não era comum para ela. Jesus não era comum. Ele disse para a esposa dele, sim, eu sou comum para você, porque eu vivo com você. Mas há pessoas que viajam milhares de milhas para tomar uma palavra minha. Eu me tornei comum para você. E na hora que você então precisa, aquilo não reflete muito bem. E se eu fico muito comum com as pessoas, depois eu não posso ajudar as pessoas. Porque a ajuda de ministérios é espiritual. Ajuda terrena, material, é de diáconos. Mas para ajuda espiritual, você não pode ficar comum. Mesmo que a porta lhe seja aberta, não aproveite liberdade. Você não diria certas palavras para qualquer homem, mas diz para o seu marido, porque ele é comum para você. E aí onde você corre mais risco, e ele deveria ser o seu reverendo, e ela deveria ser o seu vaso de honra, o seu vaso mais fraco. Isto é certo? Mas porque se tornam comuns uns para os outros, então a fé se torna quase que impraticável. Casa de ferreiro, espeto de pau. Então quase não se vê falar. E pus a mão sobre minha esposa e ela foi curada. E pus a mão sobre meu filho e ele foi curado. Porque se tornou comum. Agora, se tão somente cresces com tudo que há em ti por tua família, tudo estaria diferente. Agora, como aqui? Quem me move? Que é esta força em meu braço? Com certeza não é meu músculo, é meu espírito. Certamente, eu não posso levantar esse copo. É pequena a força, não precisa muita força. Não, eu não preciso muita força para levantar este livro. Não preciso muita força para isto. Mas mesmo esta pequena força que eu tenho que fazer aqui, mesmo este ato de levantar minha mão com este livro, este pequeno livreto, tão levinho como é, depende do meu espírito, depende do Espírito. Vejam, é o Espírito que dá essa força na medida necessária. Você ri, muitas vezes você já riu, todos têm tido essa experiência. Vai pegar uma coisa pensando que está pesada, e de repente levanta de uma vez, porque está leve. E você riu, eu pensei que estava pesado, mas de qualquer maneira, foi o seu espírito. Você tem que ter espírito para levantar aquela pena. Você tem que ter espírito para levantar uma pena. Você não poderá sacudir o pó de seus pés se não houver o espírito. Você não poderá manter-se assentada corretamente dentro da igreja se não for pelo espírito. Você não pode assoprar, dar um assopro sequer, sem espírito. É o espírito que dá a força.
de acordo com a necessidade. Veja o pequeno Sansão, muitos deles viram portas como se fossem entre dois postes aqui. Claro, um homem desse tamanho poderia tomar um leão e fazê-lo pedaço. Um leão salta para um homem como uma porta de um celeiro, claro, seguro. Isso não seria mistério, porém o mistério era. Ele era apenas um pequeno insignificante com cabelos ondulados, um indivíduo pequeno, o pequeno santinho, o menininho da mamãe, 7 cachos de mulher pendurados em suas costas. Mas notem vocês, ele era tão indefeso quanto qualquer um, até que tinha sobre ele o Espírito do Senhor. O Espírito é quem dá força. Vamos repetir juntos? O Espírito é quem dá força. O Espírito é quem dá força. Amém. Vem, ó Espírito Santo, doce Espírito de amor, vem com tua graça reinar, vem